Olá, gente linda! Este vídeo é para que você possa conhecer um pouco do meu testemunho. E o meu testemunho tem a ver com o rosário. Sim, é sobre isso que nós vamos falar. Fique até o final desse vídeo, valerá a pena. Olá, gente linda! Eu sou Marisa Moreira e este canal Fui Conferir é para você que gosta de ter um estilo de vida saudável e equilibrar corpo, mente e cuidar também do espírito. E neste vídeo eu vou contar o meu testemunho rezando o Santo Rosário durante a Quaresma. Bom, por que eu comecei a rezar o Rosário nessa Quaresma? Eu tenho uma vida já de caminhada junto com Jesus Cristo, por meio da renovação carismática católica, mas os contratempos da vida, a agitação, acaba muitas vezes, nos tirando daquilo que é essencial, que é o diálogo com Deus, nutrir a amizade com Jesus Cristo e principalmente os momentos de oração. Então, eu vou ser muito sincera, eu parei de rezar o rosário. Muitas das vezes eu rezava somente o terço e eu era uma pessoa, principalmente na juventude, de rezar o Santo Rosário. Mas, ao chegar essa Quaresma, eu tive uma grande surpresa. Não foi minha iniciativa começar a rezar o rosário. Eu recebi o convite de alguém muito especial. Eu tenho certeza que o próprio Senhor Jesus usou essa pessoa para que eu pudesse ser fisgada pela oração. E quem me convidou a rezar o rosário neste período quaresmal foi meu próprio marido, o meu grande e amado esposo, André Luiz. O André um dia chegou e falou assim: poxa, o que você acha da gente começar a fazer o rosário quaresmal, a orar esse rosário junto com o Frei Gilson? Então eu peguei e falei assim: vamos! Só que eu tenho um grande impasse nisso tudo. Eu trabalho à noite, eu chego tarde em casa, acabo indo dormir mais tarde ainda e acabo, por vezes, acordando também mais tarde, justamente pelo fato de que eu preciso descansar. Também tenho que confessar que sou uma pessoa meio preguiçosa e demoro para levantar. Então eu sabia que esses 40 dias do período quaresmal não seriam fáceis do ponto de vista da preguiça, do cansaço físico e principalmente do sono. Mas compromisso é compromisso, então no primeiro dia da Quaresma nós começamos a fazer a oração do Santo Rosário às 4 horas da manhã junto com o Frei Gilson. Então o Rosário foi a nossa companhia durante todo este tempo, mas também a nossa arma, o nosso escudo e um instrumento, um canal para nos aproximarmos de Jesus. Algumas pessoas vão dizer assim: mas o rosário é um tipo de oração repetitiva em que se aclama muito mais o nome da Mãe de Deus que o próprio Jesus. Só que as pessoas se esquecem que quando a gente repete uma mesma oração, nós nos colocamos como pequenos. Porque aquela mesma oração, repetidas vezes sendo dita, nos faz entrar em profunda comunhão com o Senhor. E a cada Ave Maria rezada é um modo que nós temos de exaltar o nome do Senhor Jesus. Então, tire isso do seu coração. A oração do terço, do Santo Rosário, não é uma oração que deixa para trás o Senhor Jesus. Pelo contrário, nós nos unimos à Santíssima Virgem Maria e junto com ela nós pedimos a Jesus. Outra coisa interessante que eu queria contar para vocês é que este período transformou a minha vida interior e trouxe para mim a necessidade de não abandonar esse percurso de maior intimidade com Jesus. Embora eu tenha pedido por necessidades pessoais, este rosário me levou a ser mais solidária com aquelas pessoas que mais precisam. Todos nós precisamos de cura, todos nós precisamos de milagres e todos nós precisamos de transformação. Só que também, quando nós temos a capacidade de deixarmos todas as nossas necessidades e colocarmos primeiramente a necessidade das nossas irmãs e dos nossos irmãos, eu tenho certeza que Deus também nos acolhe, que Deus vê o nosso coração e que no momento certo, a graça, o milagre, a cura que nós pedimos, ela também chegará. Então, em todos esses períodos de oração, eu rezei muito pelos meus familiares, pelos meus amigos, pelas minhas amigas, mas principalmente por pessoas que estão doentes. E de modo especial, eu coloquei 3 pessoas que estão fazendo o tratamento contra o câncer. E vocês podem falar que são pessoas da família. Não, são colegas.
algumas até distantes que eu não converso há muito tempo, mas eu senti no coração de entregar essas pessoas neste rosário. E eu tenho certeza que a graça da fortaleza, a graça da perseverança, a graça do amor e da fé foi derramada nessas pessoas. E eu tenho certeza que no momento certo a cura chegará, se for da vontade do Senhor. Bom, o que mais que o Santo Rosário trouxe nesse período? Primeiro, momentos de superação, como eu já disse, né? Do sono, do cansaço e principalmente da preguiça e da procrastinação. Muitas das vezes a gente deixa de rezar, deixa de orar, porque fala, eu tô cansado, eu estou com preguiça, mas tudo vai fazer com que nós deixemos aquilo que é primordial para irmos daquilo que não é importante. Lembrem-se daquela passagem que Jesus diz, Marta, Marta, por que andas agitada? O Santo Rosário é um modo da gente desacelerar, de nós podermos acalmar o nosso coração e entrarmos em comunhão com Deus. Outra coisa foi Frei Gilson. Frei Gilson é um fofo. Muitas pessoas o criticaram. E vocês sabem por que o criticaram? Criticaram porque ele está fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Milhares não, de milhões de pessoas. E se unir a uma pessoa tão humilde e tão cheia de unção, foi para nós também um momento de cura e de restauração. De saber que todo mundo pode deixar uns minutinhos para entrar em intimidade com Deus. E as lives que o Frei Gilson fazia nas madrugadas foram maravilhosas, a tal ponto da gente rir, da gente chorar, mas principalmente de nós nos entregarmos à ação do Espírito Santo de Deus. Foram momentos de louvor, de súplica, de intercessão e principalmente momentos inesquecíveis que fizeram dessa quaresma um momento forte, um tempo grande de oração. Houve momentos em que, assim, a gente exaltava e cantava. Teve a presença do Rosa de Saron, que para mim foi muito bonita. Mas como não mencionar o dia em que Ramon e Rafael foram rezar junto com o Frei Gilson. Essa dupla maravilhosa, eu tenho certeza, atingiu muitos corações. Principalmente aqueles corações que estavam mais distantes de Deus. Como não lembrar dos bispos que passaram por lá, Dom José Negre, Dom Gil, dois bispos maravilhosos e fofos que nos mostraram que não existe hierarquia, mas sim que existe primazia, que os grandes líderes da Igreja Católica precisam estar unidos e nós em comunhão. Então este é o meu testemunho de transformação, principalmente de mentalidade, de voltar àquele primeiro amor e de, sobretudo, deixar tempos específicos para nutrir essa amizade, essa relação com aquele que é, que era e que sempre será o Senhor da nossa vida, a razão do nosso viver e o nosso Salvador. Eu desejo a você uma feliz, abençoada e maravilhosa Páscoa, junto daquele que é o sentido da Páscoa, Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que mudou o nosso viver, aquele que transforma a nossa vida e que sem Ele nós nada somos. Então, continuem firmes, rezem o terço pelo menos e nunca se esqueçam, nós precisamos andar nos passos de Jesus e caminhemos com Ele e tenha certeza, o Santo Terço nos ajuda a seguir os passos de Jesus. Um abraço, curta esse vídeo, compartilhe e deixe nos comentários qual foi o seu testemunho com o Rosário Quaresmal, qual foi a graça que você alcançou ou por quem você rezou. Vamos abrir um canal de comunicação, de intercessão e de, sobretudo, de levar a palavra de Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.